Com muita alegria nós estamos aqui. Como o pastor Adrian já comentou, a minha esposa Laís, fica de pé, Laís, para o pessoal te conhecer, o Daniel, pode ficar de pé, Daniel, e o Davi, animados, barbaridade, como vocês estão vendo, né? Muito bem, pode se assentar. Você sabe que às vezes a gente leva umas chapuletadas da vida com as nossas concepções que não são tão coerentes. Alguns anos atrás eu dizia, eu não acredito em relacionamento que começa pela internet. Eu sempre falei assim, todo mundo que eu conheci pela internet e que tentou estabelecer um relacionamento não deu em nada. Eu dizia assim, sabe aquela maneira mais fechada de pensar, eu não acredito nisso, não acredito. Fulano começou, encontrou a mulher pela internet, eu dizia, não vai dar certo. Pois bem, eu e o Adrian, no fundo, nos encontramos pela internet, não é verdade? Eu vi uma postagem dele sobre a fé reformada e fiquei curioso, mas quem é esse moço com essa barba lá em Passo Fundo que, enfim, se interessa pela fé reformada? Mandei uma mensagem e estamos aqui. Você já foi lá no nosso retiro, ficamos muito felizes com isso, você e a esposa, o seu filho, e iniciamos o relacionamento. Lembro lá atrás também, eu falei que não acredito em relacionamento iniciado pela internet, a Laís, minha esposa, começou a me perseguir através do Orkut. Vocês que são mais velhos aqui vão lembrar dessa rede social. Estamos aqui, não é verdade, Laís? Isso já faz aí quase 20 anos. Mas, com alegria, estamos aqui para, enfim, falar das coisas do reino dos céus e anunciar a palavra de Deus. Vocês estão me ouvindo bem? Está tranquila a voz? Está tranquila? Então tá bom. Eu sei um pouquinho do histórico da igreja, o Adrian já me passou. Eu também tinha um conhecido aqui, que por sinal é bem conhecido de vocês, que é o Mírio e a Silvana. Eles têm a empresa lá em Carazinho. Nós já fizemos negócio, mas ninguém sabia que era crente, né? Mais ou menos isso, né? Ainda bem que eu paguei certinho e que ele fez o serviço certinho. Já pensou se tivesse dado um BO, Mírio? Nós estávamos se olhando meio estranho, mas graças a Deus, tudo certinho. O Mírio, ele conhece também um presbítero da minha igreja, que é o Max, que frequentemente compra com eles lá. Então, diante de tudo isso, eu declaro que estamos bem à vontade, estamos nos sentindo bem no meio de vocês, apreciamos muito a comunhão, o louvor aqui, achamos muito bênção. Eu, de vez em quando, também dou uns tirinhos aí para fazer uns barulhos de guitarra, então a gente gosta dessas coisas. Mas, queridos irmãos, vamos ao que interessa, que nós vamos conversando, expondo. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. Nós vamos ler Gênesis capítulo 12, um texto bastante conhecido, mas creio eu que sempre fala ao coração. Gênesis capítulo 12. Vou esperar os irmãos e as irmãs encontrarem. Eu acho que a minha versão de Bíblia aqui, Adriano, talvez não seja a mesma. Vocês usam a NVI? Ah, tá. Eu, como sou um pouco mais velho, mais antigo, eu uso a revista atualizada. Mas a gente vai lendo aqui, vocês vão entender, creio eu, com facilidade. Gênesis capítulo 12. Vamos ler então o que diz o texto sagrado em Gênesis capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher,
e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando ali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. Penso eu que é um dos textos mais tremendos da Sagrada Escritura. O pai da fé. É assim que o entendemos e o interpretamos. O homem que fez há muitos anos atrás, meus irmãos e minhas irmãs, o impensável. Algum tempo atrás eu estive em Israel com a Laís e nós fomos para a cidade de Hebrom, cidade bíblica muito conhecida. Lá, por exemplo, Davi estabeleceu o seu reinado durante 7 anos. E quando você chega em Hebrom, numa determinada região, você encontra uma estrutura muito grandiosa, que é a famosa tumba de Abraão. Uma estrutura que o rei Herodes construiu há mais de 2000 anos atrás, e lá naquela estrutura gigantesca, que está de pé até hoje, está o túmulo de Abraão abaixo, numa caverna, a famosa caverna de Macpela, como nos ensina o livro de Gênesis. Então, lá embaixo daquela estrutura, presume-se que estejam os corpos dos patriarcas. Abraão está ali, Sara está ali, Jacó está ali. E quando nós entramos naquela estrutura tão impressionante, tão magnífica, nos aproximamos, enfim, é um lugar de peregrinação, nos aproximamos da entrada daqueles prováveis túmulos, eu fiquei pensando, meus queridos irmãos, sobre o impacto da história daquele homem na nossa vida, o impacto da história daquele homem na história da salvação, o impacto da história daquele homem na própria vida da igreja, porque quando nós lemos aqui no texto de Gênesis, que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, é importante você compreender o seguinte: Jesus Cristo era descendente de Abraão. Então a semente de Abraão avançou através de Jesus Cristo, e espiritualmente falando, nós também partilhamos agora da fé de Abraão. E por isso que todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão. Portanto, é um assunto que muito nos interessa. E quando eu estava lá, eu pensei em todas essas coisas, pensei que nós estamos agora avançando por fé e entendendo que a fé é o elemento mais importante para todos nós que cremos, porque alguém lá atrás, sabe quantos anos atrás? Alguém há 3.850 anos atrás decidiu viver pela fé. O nome dele, Abraão. Abraão significa pai de muitas nações. A palavra Abrão, mais curtinha que você vê aqui, significa pai majestoso. Depois o nome dele mudaria. Mas eu digo para você que essa história, ela é profunda de significados. Eu digo para você que essa história, ela nos ensina muito. Como disse, estamos falando de 3.850 anos atrás, aonde aí se aproxima a data das peregrinações de Abraão. Eu preciso explicar algumas coisas para a igreja, para você, meu irmão, minha irmã, a fim de que você entenda as trajetórias estabelecidas pelo patriarca Abraão. Antes de migrar, veja aqui comigo, antes de migrar para a terra de Canaã,
é importante você lembrar que a terra de Canaã é onde é Israel hoje. Antes de ir para essa terra, Abraão estava numa cidade chamada Ur. Entenda bem isso comigo aqui agora, para você ver aonde o texto vai nos conduzir. Essa cidade chamada Ur, ela fica hoje onde está o Iraque. E foi lá em Ur que Abraão nasceu. Foi lá em Ur que Abraão, enfim, cresceu. Foi lá em Ur que Abraão se desenvolveu. Os seus pais moravam em Ur. Essa era a terra original de Abraão. E foi lá em Ur, como nos mostra o Novo Testamento, no famoso discurso de Estevão, foi lá em Ur, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 2, que Deus falou com Abraão. Foi lá em Ur que aconteceu essa primeira comunicação do ser divino com um homem chamado Abraão. Então ele ouve essa voz, e nos mostra o texto sagrado, ele responde à chamada dessa voz: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. Todavia, meus irmãos e minhas irmãs, é importante compreendermos que ele não saiu de Ur e foi diretamente para a terra de Canaã. Ouvindo o chamado em Ur dos Caldeus, atual Iraque, ele vai para outro local, não primeiramente para Canaã, Israel hoje, ele vai para um local chamado Harã. E essa peregrinação, meus queridos, essa peregrinação de Ur até Harã é uma peregrinação de mais ou menos 900 quilômetros. Então ele sobe na direção de Harã. Harã hoje, aonde fica? Harã hoje fica na Turquia. E lá ele se estabeleceu durante algum tempo, nessa cidade chamada Harã, hoje na Turquia. Depois ainda, passado um tempo, não sabemos exatamente quanto tempo, ele percorre mais 800 quilômetros e desce na direção de Canaã, atual terra de Israel. Estamos falando, meus irmãos e minhas irmãs, de mais ou menos 1.700 quilômetros de peregrinação. Essa é mais ou menos a distância que o homem Abraão percorreu. Mas eu pergunto uma coisa para você: qual foi o impulso que conduziu esse homem na direção desta jornada? Qual foi a força motriz que conduziu este homem na direção dessa jornada? Meus irmãos, eu posso falar sem dúvida nenhuma que o impulso que conduziu esse homem na direção destas vastas peregrinações foi a sua fé, a sua resposta ao chamado. Nós hoje damos resposta ao nosso chamado. Eu, como pastor, eu dou resposta ao meu chamado. Você, como cristão, praticante e atuante, você dá resposta ao seu chamado. Continuamos a fazer isso 3.800 anos depois de Abraão. E eu quero, diante disso que eu estou expondo, falar a respeito da fé. Mas eu me atrevo a ser um pouco mais incisivo. Eu quero falar hoje a respeito da fé de verdade. Sim, eu quero falar a respeito disso. Estou há 20 anos na cidade de Carazinho. Começamos a igreja com 2 ou 3 pessoas. E já vimos de tudo. Vimos pessoas que floresceram no ministério, que deram certo. Vimos pessoas que fizeram escolhas erradas, decresceram ou até caíram. E em todo esse tempo, em toda essa jornada, que é uma peregrinação, assim como você também tem a sua peregrinação, eu pude estabelecer alguns critérios e fazer algumas análises. Existem pessoas, sim, que têm uma fé de verdade. Existem pessoas que têm, sim, uma fé pulsante. Existem pessoas, sim, que estão conduzindo as suas vidas e a vida da família por aquilo que acreditam. Mas, infelizmente, existem pessoas que vivem um tipo de aparência,
um tipo de religiosidade formal que geralmente não conduz a lugar nenhum. E é por isso hoje que eu me atrevo a falar a respeito, Adrian, da fé de verdade. Para onde a fé de verdade nos leva? O que a fé de verdade faz com as nossas comunidades? O que a fé de verdade faz com a nossa família? O que a fé de verdade faz na nossa trajetória ministerial? Eu quero pensar a respeito dessas coisas hoje com a igreja e quero elencar aqui algumas características da fé de verdade. Você está comigo? Sim? Amém? Vamos pensar juntos. Eu vou também contar algumas histórias da minha vida pessoal, da minha trajetória, e vou expor o texto sagrado. Uma primeira característica, veja bem comigo, uma primeira característica desta fé de verdade. Sabe qual é a primeira característica? A fé de verdade, meus irmãos e minhas irmãs, ela está segura num ponto, e isso você nunca mais pode esquecer. A fé de verdade, ela está segura na palavra de Deus. E você precisa guardar isso no seu coração. Mantenha a Bíblia aberta, eu vou ler o verso 1 de novo. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deixa eu te falar uma coisa, você acha que Abraão vivia uma condição favorável para dar o seu passo de fé? É uma pergunta que pode se levantar aqui agora. Será que Abraão vivia um ambiente, como tantas vezes nós estamos conduzindo a nossa casa, ensinando os nossos filhos a orar, a frequentar a igreja, a ler a Bíblia? Será que Abraão tinha um ambiente que lhe favorecia a dar a resposta necessária por meio da fé, aquela voz que falava com ele? O que você acha disso? Porque muitas vezes nós ficamos olhando para a gente, e quem sabe alguns de nós digam assim: puxa, a minha história, a minha família, as coisas que me cercam, os acontecimentos últimos da minha vida parecem não colaborar para que eu tenha uma fé de verdade. Tanta luta, tanta batalha, tanta decepção, tanta dificuldade, e parece que eu não consigo dar um passo de fé adequado devido a essa minha história, todos os problemas que parecem fazer parte da minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Abraão não tinha nada favorável para dar o seu passo de fé. É importante nós compreendermos as Escrituras quando falamos desse assunto. Por exemplo, se nós abrirmos Josué, o livro de Josué, capítulo 24, versículo 2, nós vamos ler que Terá, pai de Abraão, adorava a ídolos e a outros deuses. Isso significa o quê? Não havia um ambiente favorável, guarde bem o que eu vou lhe dizer, na história de Abraão lá em Ur, a fim de que ele desse um passo de fé confiando no Deus Altíssimo. Os seus pais acreditavam em vários deuses. Lá em Ur, naquele período, existiam os famosos zigurates, que eram, monumentos em forma de pirâmide, com um teto mais abaulado, mais plano, aonde se cultuava a lua, por exemplo. Então esse homem não tinha, eu digo para você, um pano de fundo, um contexto favorável para ele avançar e dar um passo de fé adequado na sua vida e na sua história. Mas uma coisa fez uma diferença tremenda. Sabe o que fez uma diferença tremenda para que aquele homem desse um passo de fé na sua caminhada, na sua história? Algo que está muito sutil no versículo de número 1. Olhe para a Bíblia de novo comigo. Ora, disse o Senhor a Abraão. Eu vou ler mais uma vez. Ora, disse o Senhor a Abraão. O teólogo Karl Barth falava desse assunto aqui nos seguintes termos: Deus dixit, uma palavra latina. Deus falou, Deus disse. Meu irmão, quando Deus fala, a gente levanta. Quando Deus se comunica, a gente se movimenta. Eu lembro que há muitos anos atrás, contando um pouquinho da minha história pessoal, para os irmãos tomarem conhecimento, eu fui criado na igreja presbiteriana, até para o conhecimento de vocês, de início lá atrás eu fui batizado numa igreja luterana. Eu fui batizado na igreja IELB,
a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Minha mãe permaneceu pouquíssimo tempo ali, talvez meses, e avançou para a Igreja Presbiteriana, porque já tínhamos na família um histórico presbiteriano. E eu frequentei a igreja desde pequeno, assim como meus meninos estão frequentando a igreja desde pequenos. Participei da escola bíblica dominical, frequentando cultos, acampamentos que, enfim, produziram uma marca profunda na minha vida. Mas aconteceu o seguinte: ali com os meus 15 anos, eu comecei a amar o mundo de uma maneira muito intensa. Comecei a ter convívio com gente muito perdida, e aquilo me atraiu bastante naquele primeiro momento. Inclusive, durante aqueles dias, eu estou falando dos anos 90, eu comecei até a usar drogas com aquelas companhias que eu tinha naquele momento da minha vida. E, de uma maneira, digo, incrível para alguém que estava recebendo a palavra desde pequeno, eu fiquei 4 anos naquela, quase 4 anos, totalmente louco, envolvido com gente que não prestava, caminhando com gente que não valia nada, totalmente longe, distante. Eu ia para a igreja porque a minha mãe forçava a barra comigo, e eu, para manter o status quo adequado, sentava no banco da igreja e não entendia nada, não queria nada, não tinha sede espiritual nenhuma, zero. E é claro, estava cego pelo meu próprio pecado, cego pela obra maligna que havia se instalado na minha vida. Odiava algumas pessoas da igreja, odiava aqueles movimentos da igreja, estava lá apenas marcando tempo, quando necessário, e vivia aqueles anos todos daquela forma. Eu tinha alguns vizinhos que usavam muitas drogas e que tinham quantidades de drogas, porque eram pessoas ricas, de muito, muito dinheiro, e aquilo fez parte da minha vida naquele momento. E eu posso dizer a você que eu mergulhei no fundo do poço. Sabe aquela fase da vida que nada dá certo, mas como é que vai dar certo desse jeito, não é verdade? A pessoa não consegue estudar direito, a pessoa não consegue trabalhar direito, a pessoa não consegue ter sonhos, porque está imersa naquela confusão infernal total. E eu sei o que é isso, vivi dessa forma, como disse para você, mais ou menos 4 anos. E cheguei, reafirmo, no fundo do poço naquele quadro. Fechando quase 4 anos, algo me pegou. E eu sempre zombava disso. Dizia que esse quadro que eu vou apresentar agora era, enfim, um quadro de gente fraca, de gente que não tinha decisão, de gente mole. Ao final de quase 4 anos, eu caí numa depressão terrível. Terrível. O fundo do poço, ele se tornou ainda mais profundo. E usar drogas piorava a situação. Comecei a perceber aquilo naquele momento. Meio que sem saber o que fazer, eu senti muitas vezes um desejo de morte, acordava com um medo nas entranhas, que me acompanhou durante meses. Eu não sabia de onde que vinha aquilo, não sabia como lutar com aquilo. Lembre, eu tinha um histórico na igreja, eu caminhei na igreja a minha vida toda, mas o meu referencial de Deus, ele estava ofuscado, e o problema não era a igreja, nem quem me ensinou no caminho, o problema era eu mesmo. E no pico daquele desespero total, eu, um determinado dia, me ajoelhei do lado da cama, e sem crer em nada, duvidando da existência pessoal de Deus, mas eu não tinha para quem recorrer, estava também envergonhado sobre o que dizer, o que comentar, quem procurar, quem pode me ajudar, será que vão me entender? Pensava, não vão me entender, mas eu fiz o seguinte, eu me ajoelhei do lado da cama, Adriano, e abri a Bíblia. Eu tinha ganhado uma Bíblia da minha mãe no ano de 1986, que praticamente nunca havia sido usada. E eu não tinha contato nenhum com a Bíblia. Não conhecia nada de Bíblia, porque quando eu ia para a igreja, entrava por aqui e saía por aqui. Essa era a minha história. Entrava por aqui e saía por aqui. Abri a Bíblia, e quando eu abro a Bíblia, os meus olhos caem em João, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo de número 3. Jesus dizendo para
o teólogo do judaísmo chamado Nicodemos: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus, o reino dos céus. Espera aí, pensei comigo. O que é isso? Mas alguns segundos depois, veio um lampejo na minha mente. Eu sou esse cara. Eu sou esse homem. Eu sou essa pessoa que não nasceu de novo. E eu entendi naquela circunstância que eu simplesmente, meus irmãos e minhas irmãs, eu simplesmente não tinha uma nova vida. A minha vida era velha, imunda e suja. Aquela era a minha vida. E eu entendi que eu precisava, veja, é a primeira vez que eu entendi a Bíblia na vida, participando de dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de cultos. Naquele momento eu entendi que eu era aquela pessoa que não tinha uma nova vida, que eu vivia uma velha e imunda vida, e que eu precisava de uma nova vida, um novo nascimento. Aquela ficha caiu. Foi obra do Espírito Santo. E percebendo durante aqueles segundos que eu precisava de uma nova vida, e que a velha vida deveria ficar para trás, eu fiz o seguinte: me ajoelhei, me prostrei, mantive a Bíblia aberta, e de repente, eu não conseguia nem explicar isso naquele momento, um abalo muito grande se manifestou na minha alma, e eu comecei a derramar lágrimas em cima da Bíblia. Eu digo lágrimas de arrependimento. E naquela circunstância, durante aqueles minutos, depois eu vi que passou mais de uma hora, viu? Passou o filme da minha vida, das minhas decisões erradas, das minhas escolhas absurdas, e no meu quarto, sozinho, eu me rendi ao Senhor Jesus e supliquei para que Ele fizesse uma obra do meu coração. Hoje eu estou aqui. Sabe como é que começou essa história? Deus disse. Sabe como é que avançou essa história, que hoje está produzindo frutos e vai continuar, creio eu, produzindo frutos durante muitos anos? Deus disse: em verdade te digo, quem não nascer de novo não vai ver o reino dos céus. Deus dizendo, meu irmão, a nossa vida de fé começa assim. A nossa vida de fé começa quando Deus diz. É exatamente isso que aconteceu com um homem chamado Abraão, quando Deus se manifestou na história dele, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ali começou tudo. Queridos, fé de verdade está segura na palavra de Deus. Fé de verdade começa quando Deus fala. Fé de verdade começa quando as Escrituras impulsionam a gente a tomar decisões que os outros não estão tomando. Está aqui meu primeiro argumento. A fé de verdade está segura na palavra de Deus. Mas eu te digo outra coisa ainda, lanço mão de um segundo argumento. A fé de verdade, meus irmãos e minhas irmãs, ela tem uma característica marcante. A fé de verdade não é somente de palavras, preste atenção nisso. Não é somente de palavras, mas de ação. Não é apenas verborragia, é ação. Quer ver comigo? Versículo 4. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Deixa eu te falar uma coisa, fé de verdade tem evidências, não é apenas discurso. Quero que você guarde isso hoje. Fé de verdade tem evidências claras, não é apenas uma fala, uma comunicação. Eu me formei em teologia no ano de 2001. E eu lembro quando eu estava estudando teologia, que eu tive um certo despertamento para
estudar, para, enfim, refletir mais profundamente. Eu creio que o Adrian sabe o que é isso, e aquilo mexeu muito comigo naqueles dias. Eu entrei em 98 no seminário, terminei em 2001. Estava comprando bastante literatura, estava me aprofundando em algumas linhas teológicas. Aquilo, de fato, de verdade, trouxe um impacto muito grande na minha vida. Um impacto grandioso e profundo. E aquilo começou a mudar até a minha maneira de falar. Eu comecei a me interessar pela vida acadêmica, e eu pensava assim, olha como são as coisas, olha como Deus faz as coisas na nossa vida. Eu pensava assim quando estava estudando teologia: eu acho que o meu futuro é ir para uma igreja bem calma, ter um bom gabinete pastoral, com uma boa biblioteca, uma boa e vasta biblioteca, e eu vou passar os meus dias lendo bastante livros, quem sabe ocasionalmente encontrando alguma oportunidade para dar aula em alguma instituição, ou coisa desse tipo. Qual era o seu sonho então, Paulo, quando estava no seminário? Basicamente isso. Uma coisa bem pequena no fundo, não é verdade? Bem paralisada. Eu, por exemplo, quando falava no seminário sobre a missão da igreja, sobre a história de missões, eu confesso para você hoje aqui que eram assuntos que não me chamavam a atenção. Eu estava mais interessado em descobrir teologia sistemática, coisas dessa ordem. E quando se falava, meus irmãos, da obra missionária, dos heróis missionários, aquilo me chamava pouco a atenção. E passei anos assim. E aquela era a minha visão no momento. Pois bem, me formei em teologia, algum tempo se passou, algumas coisas não aconteceram exatamente do jeito que eu queria. Comecei um tempo lá no Paraná, na cidade de onde eu vim, uma cidade chamada Ponta Grossa, perto de Curitiba, a fazer história na faculdade, e estava alimentando essa ideia aí de, quem sabe, enveredar para a trajetória acadêmica. Até que comecei a trabalhar num determinado local, perto da minha cidade. Posteriormente àquilo, uma junta de missões que existia no momento me chamou para conversar e me ofereceu uma oportunidade doida: plantar uma igreja no Rio Grande do Sul. E aí eu tomei conhecimento da cidade chamada Carazinho. Nunca tinha ouvido falar de Carazinho. De Passo Fundo já tinha ouvido falar por causa daquele filme do Mel Gibson, Sinais. Lembram daquele filme? Os mais antigos aqui vão lembrar daquele ETzinho doido passando na tela. No filme era Passo Fundo. Era o que eu sabia. Tirando minha viagem que eu fiz na 8ª série para Caxias e região da Serra, era o que eu sabia do Rio Grande do Sul. Nunca tinha ouvido falar do nome da cidade chamada Carazinho. E aí aconteceu o seguinte: aqueles homens daquela junta de missões, homens experimentados na obra missionária, me apresentaram o desafio, viram em mim algum potencial para fazer esse tipo de trabalho, decidiram acreditar, e fizemos alguns acordos, estabelecemos algo, e eu pensei, puxa, será que é, será que não é? Orei durante algum tempo e decidi arriscar. Decidi arriscar. Quer saber? Foi a melhor decisão que eu tomei da minha vida, na minha vida. Sabe por quê? Porque no fundo, meus irmãos, eu estava vivendo como a grande maioria, quem sabe, vive nas igrejas. Fé de palavras, mas pouquíssima ação. Deus me salvou desse quadro. Deus em Cristo me salvou, Adrian, de ter a vida, enfim, pautada por uma condução de palavras e não de atos. Eu vim para cá, conheci 2 mulheres num bairro distante do centro de Carazinho, não tínhamos uma cadeira, não tínhamos um microfone, não tínhamos um salão locado, não tínhamos nada, e a primeira coisa que eu cheguei, quando tive contato com aquelas pessoas, foi aquele pensamento bem da fé: desse mato não sai coelho. Essa foi a minha atitude naquele momento. Veja como Deus trabalha na vida dos seus servos, assim como trabalha na sua vida. Pois bem, tive a ideia de locar um salão. Locamos o primeiro salão, num bairro lá em Carazinho. E
conheci um pastor que me deu uma ajuda, panfletamos o bairro, largamos alguns panfletos do bairro e assim de uma maneira um pouco insólita, sem ter grupo base praticamente, porque aquele pessoal, Adri, que eu conheci no bairro, espirraram, eles não queriam. Então começamos a igreja de uma maneira um pouco insólita, largando panfletos num bairro e iniciando o primeiro culto da igreja no dia 3 de abril do ano de 2005. Tu tem ideia do que é isso? Sem conhecer ninguém, e eu não era nem casado com a Laís ainda. Você veja aonde Deus me lançou. Num primeiro momento parecia uma prova de fé interminável, mas os anos passaram e eu digo para você, foi a grande oportunidade da minha vida de sair apenas das palavras e ser efetivo no reino de Deus em nome de Jesus. Amém. Foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Plantar uma igreja, levantar discípulos, suar, sofrer, chorar, porque a grande maioria dos caras saem do seminário e tem aquela visão que eu falei para você, deixa eu colocar os livrinhos debaixo do braço aqui e sentar quietinho, e ficar quietinho, apenas meditando, pensando, estudando. Ninguém está sonhando, veja bem, ninguém está sonhando em levar cidades ao conhecimento do Salvador Jesus. Então você perceba o seguinte, chega uma época na nossa vida, meu irmão, e eu não sei se Deus está fazendo isso com você, onde as coisas começam a funilar. Isso não acontece unicamente com quem está plantando uma igreja, por exemplo, Adri. Isso acontece com você que é trabalhador, com você que é empresário, você que tem os seus desafios familiares. Eu entendo que tantas vezes o Senhor vai nos conduzindo e as coisas vão afunilando, para quê? Para que a sua fé não seja somente de palavras, mas para que a sua fé seja uma fé de ação. Eu creio, eu vou acreditar, Deus vai fazer, Deus vai levantar algo quando as coisas ainda não existem. Deus vai levantar uma estrutura quando nada existe. Deus vai apresentar oportunidades quando nada ainda existe. Essa era a fé de Abraão. E por isso ele inicia a sua longa jornada. Perceba, uma jornada onde haveria esforço físico, pagar o preço, meu irmão. Esforço físico, repito, e pagar o preço. A nossa fé é a mesma coisa. Tem que ter esforço físico, pagar o preço, se mover. Falamos agora há pouco aqui, viu o pastor falando, a contribuição. Fé de verdade não é apenas de palavras, mas de atos, de ação. A igreja que vai conquistar espaço não é a igreja que fica apenas no discurso, mas a igreja que se movimenta. Pastor que vai fazer a diferença não é pastor apenas de palavras, pastor que se movimenta. Líder de igreja que vai alcançar altos voos do ministério não é líder somente de palavras, mas é líder que se movimenta. É isso que o Senhor quer fazer na sua igreja, e temos um modelo extraordinário de Abraão conosco, nos ensinando até hoje. Terceira característica, meus irmãos, da fé de verdade. E aqui eu vou dizer que aqui o bicho pega, porque nós temos uma tentação muito grande quando se fala deste elemento. Sabe qual que é o terceiro elemento de uma fé de verdade? Essa fé não teme sair da zona de conforto. A parte B do versículo 4, tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Verso 5, veja comigo, levou Abraão consigo Sarai, depois viria a se tornar Sara, sua mulher, e Aló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Meu irmão, o que é zona de conforto? Deixa eu explicar para você. Pense em 3 elementos que fazem parte da zona de conforto da vida das pessoas, das vidas das pessoas. Zona de conforto, primeiro, tem a ver com situações seguras. Tá bom aqui, eu não vou dar esse passo mais ousado. Eu tenho segurança na minha vida aqui agora, nesse momento que eu estou vivendo. Segundo, tem a ver com situações familiares. Eu permaneço com as mesmas pessoas, com o mesmo grupo, porque é mais fácil ficar assim. Eu permaneço, profissionalmente falando, dessa forma, porque é mais fácil eu conduzir a minha vida dessa forma, o desafio me dá medo. Então, por isso que eu falo, em segundo lugar, das situações familiares. E em terceiro lugar, eu digo,
são as situações fáceis. Repito, situações seguras, familiares e fáceis. Então é mais cômodo viver assim. É mais cômodo você não dar passos extraordinários e fazer aquilo que as outras pessoas não estão fazendo. Mas agora pense comigo na história de Abraão. 75 anos de idade. Eu tantas vezes vou visitar senhores idosos e senhoras idosas. Eu percebo o seguinte: muitas pessoas, não vou dizer todos, mas muitos dessa idade estão praticamente entregues. Já notou isso? Claro, alguns não. Alguns têm uma vitalidade impressionante, que nos chama atenção, de fato, de verdade, nos chama atenção. Mas muitos entregues. Agora faça a reflexão bíblica comigo. Abraão avançou nas suas jornadas com 75 anos de idade, ele saiu de Harã, lembra, lá na Turquia, 800 quilômetros, com 75 anos de idade, carregando a sua mulher, a sua prole, os seus bens, e é com esse pano de fundo que o homem avança. Meu irmão, qual seria a zona de conforto de Abraão? Sabe qual seria a zona de conforto? Vou ficar aqui em Harã, criar umas ovelhas, eu já tenho uma boa tenda aqui, já tenho 500 ou 1000 ovelhas, posso ficar tranquilo, diz a Bíblia que ele era um homem próspero, posso ficar de boa aqui. Bem, ficar de boa, veja aqui comigo, ficar de boa não é a característica de quem tem uma fé de verdade. Quem tem uma fé de verdade quer mais. Quem tem uma fé de verdade sonha com desafios. Quem tem uma fé de verdade quer fazer o que os outros não estão fazendo. Quem tem uma fé de verdade sonha com a expansão ousada do reino de Deus. Quem tem uma fé de verdade tem coragem para dar passos que os outros não estão dando. E é isso que nós percebemos na trajetória de Abraão. Meu irmão, você que está aqui, minha irmã, qual é a sua zona de conforto? O que está prendendo você para dar um passo de fé mais vivo e extraordinário na sua história, na sua conduta espiritual, quem sabe relacionado ao seu trabalho, ao seu negócio? Pense um pouquinho hoje. Qual é a sua zona de conforto? Quais são os elementos que eu digo são seguros? Quais são os elementos que são familiares? Quais são os elementos que são fáceis? No fundo você se acostumou com isso. De fato é melhor viver assim, é mais tranquilo, mas todavia você deve pensar hoje, talvez esses elementos estejam impedindo você de dar um passo de fé extraordinário, que vai mudar a sua vida, a sua família ou até o seu ministério. Está aqui o terceiro elemento de uma fé de verdade: não teme sair da zona de conforto. E para acabar a nossa conversa, meus irmãos, eu quero apontar o último elemento de uma fé de verdade. Sabe qual é? Eu digo que por meio de uma fé de verdade, jamais se esquece da adoração. Veja comigo o versículo 7 e o versículo 8. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera, passando dali para o monte ao oriente de Betel. Armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Deixa eu te falar, quando Abraão saiu de Harã, lembra? Harã foi o segundo local que ele partiu, na atual Turquia. Ele desce na direção de Canaã e ele vai para o centro de Israel. Esses locais se chamam Siquém e Betel, no centro de Israel. Agora, uma coisa interessante: você não vê o texto bíblico apresentando uma narrativa que Abraão estava investindo, por exemplo, numa estrutura. Você não vê o texto bíblico dizendo que ele estava levantando grandes tendas ou montando grandes currais, embora ele tinha os seus bens. A narrativa bíblica, de uma maneira muito impressionante, nos mostra Abraão chegando na terra de Canaã, Siquém e Betel, como eu falei para você, hoje no centro de Israel. E o que esse homem faz? Esse homem levanta altares
Não sabemos exatamente como eram esses altares, mas eram altares de pedra, onde frequentemente as pessoas derramavam o azeite de oliva por cima, e aquilo era um simbolismo de adoração. Agora, uma coisa que faz a gente pensar: quando ele levanta um altar, este altar, evidentemente, ele era visível. Haviam habitantes que estavam ali naquelas localidades, como disse, Siquém e Betel. Os cananeus habitavam a terra. E então, meus queridos, quando Abraão ele levanta o altar, ele não somente está expressando a sua adoração ao Deus vivo, ao Todo-Poderoso, como também está fazendo uma coisa: ele está externalizando a sua fé. Ele está mostrando para aquela pequena sociedade da época em quem ele acreditava. Ele estava mostrando para aquelas pessoas que habitavam naquele local que ele era um adorador, que ele tinha um Deus, que ele tinha ouvido a voz desse Deus e que ele iria até o final com esse Deus. Ele estava mostrando para aquelas pessoas que havia sim no seu coração espiritualidade e adoração. Olha como isso faz a gente pensar. Quando a pessoa tem uma fé de verdade, ela não esquece da adoração. É o primeiro ponto da vida dela. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês como igreja, nós como igreja lá em Carazinho, os outros irmãos nossos que estão aqui em Passo Fundo, no sul do estado, nós não podemos esquecer de uma coisa: o objetivo da igreja não é motivacional. O objetivo da igreja não é o discurso de autoajuda. O objetivo da igreja não é incentivar desenfreadamente, eu digo em primeiro lugar, a conquistas dos sonhos, embora nós tenhamos sonhos e pela fé nós podemos conquistar eles. Mas sabe qual que é o primeiro objetivo da igreja? A adoração. Nós estamos aqui por isso. Nós estamos aqui para adorar o Deus vivo. E sabe qual é o ponto quando você tem esse foco? Deus primeiro ficar satisfeito. Não é a gente ficar satisfeito. Quero ver uma comunidade pulsante? Deus está sendo satisfeito com aquilo que a comunidade realiza. Não é em primeiro lugar eu me sentindo bem. Não é em primeiro lugar a minha família se sentindo bem. É em primeiro lugar Deus satisfeito com a minha adoração. Deus satisfeito com a adoração da minha família. Deus satisfeito com a condução espiritual da minha comunidade. E isso sendo externalizado, as outras pessoas percebendo. Ali tem um povo que adora. Aqui tem um povo que canta ao Deus vivo. Aqui tem um povo que teme ao Deus vivo e que está de fato, de verdade, interessado na expressão espiritual, na direção do Deus vivo. Foi isso que Abraão demonstrou. E por isso que podemos falar em Abraão da fé de verdade. O homem chegou em Canaã, repito, o homem não trabalhou nas estruturas. O homem chegando em Canaã, na cidade de Siquém e de Betel, 2 vezes acontece isso. O que ele faz? Ele levanta altares de pedra para falar de adoração, para tornar a adoração pública, para dizer que ele acreditava num Deus, para dizer, enfim, que a história dele seria uma história diferente, como de fato se tornou uma história diferente. Terminando minha mensagem, meus amigos, deixa eu perguntar uma coisa para você. A sua fé em Jesus é para valer? A sua fé em Jesus está produzindo esses frutos? Ou a sua fé é uma fé mais do discurso, como já falei para você, tentação que eu vivi lá atrás, com muita força? Nessa sua fé, existe esse desejo pulsante pela adoração? Nessa sua fé, você está ouvindo? Ou você é um cara tão agitado, uma mulher tão agitada, inquieto, ansioso, corre para cá, corre para lá, corre para cá, corre para lá, que você não consegue perceber o Deus disse? Na vida de fé verdadeira, o primeiro impulso é: o Deus disse. O que Deus está falando com você? Aonde Deus está te conduzindo? O que Deus tem feito na sua família? O que Deus tem comunicado a você através da exposição da palavra que você tem recebido regularmente? Para onde Deus quer levar você? Quais são as zonas de conforto que estão hoje te aprisionando? Talvez seja mais fácil viver assim, porém,
não terá muita história de fé para contar no futuro. Eu quero contar histórias de fé, junto com você. Vamos ficar em pé? Vamos ter um tempo de oração? Feche os seus olhos um pouquinho. Eu gostaria que você pensasse em todas essas coisas que nós conversamos. Refletisse um pouquinho sobre tudo aquilo que o Senhor em Cristo está fazendo na sua vida. E eu também falo a respeito das coisas que o Senhor está fazendo aqui nesta comunidade. Qual é a comunicação dele para você, meu irmão? O que as Escrituras têm dito ao seu coração? Ou você não está conseguindo, por causa da agitação, ansiedade, correria, inquietação? Aquiete-se agora em nome de Jesus. Deus disse a Abraão: sai da tua terra e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. O que o Senhor em Cristo fala a você hoje? O que Ele fala a você hoje? O que Ele está comunicando a você hoje, meu irmão? Pense agora a respeito dos passos de fé que você precisa dar. Eu quero orar por isso. Meu Deus e meu Pai, nós estamos na Tua presença. E quando o Senhor fala, a gente sai da zona de estagnação. Quando o Senhor fala, a gente se movimenta. E eu peço hoje, na autoridade do nome de Jesus, nosso Rei e Senhor, para que este impulso da fé se manifeste na vida de todos os irmãos e das irmãs que estão conosco hoje aqui. Tu sabes dos desafios, das situações que tantas vezes nos aprisionam e nos impedem de ter uma conduta de fé como o Senhor espera. O Senhor sabe daquelas zonas de tensão na nossa vida. O Senhor sabe tantas vezes dos projetos frustrados que temos no nosso currículo, das coisas que trouxeram dor, angústia ou derrotismo. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos nos posicionar e entender que a fé é a resposta. E nós agora decidimos acreditar, sair da zona de conforto, manifestar ações em nome da fé. É o que nós precisamos, é o que a igreja precisa, Senhor. É o que nós, servos, precisamos. E assim eu peço em nome de Jesus, para que o Senhor esteja se manifestando aqui no nosso meio. Eu quero pedir, meu Pai, em nome de Jesus, para que nesta semana, os teus filhos que estão recebendo esta palavra, tenham experiências de fé. Eu quero pedir, meu Deus, por uma fé prática. Eu quero pedir para que algo do Senhor se manifeste na vida deste homem e na vida desta mulher. E que nesta semana, meu Deus, pela tua bondade, pela tua graça, algo do Senhor se apresente de uma maneira incrível, meu Deus, levando os teus filhos e os teus filhos a uma experiência mais viva, profunda e transformadora com a vida de fé. Oro por essa igreja, por essa comunidade. Pai, tu sabes que nós temos sempre os mesmos desafios, nós como igreja e nós como ministros. Mas eu peço a tua bênção, eu peço que o Senhor nos leve ao impulso, ao movimento. Peço que o Senhor trabalhe na nossa vida e nos tire da zona de estagnação, de conforto, que possamos ter a coragem da fé, assim como Abraão teve há 3.800 anos atrás, para fazer aquilo que parecia impossível, meu Deus. Eu peço por essas ações na nossa vida, por essas manifestações do Senhor nos guiando
a esta igreja, o pastor Adrian, conduz o teu servo em nome de Jesus. Inspire o teu servo em nome de Jesus, dirija a vida do teu servo em nome de Jesus. Nós clamamos, meu Pai, por esse mover do Senhor, que nos conduz à fé verdadeira. Abençoa, guarda, conduza e dirija o teu povo. Assim nós pedimos, assim nós oramos, em nome de Cristo, nosso Rei e Salvador. Amém, amém e amém. Pode tomar o seu assento, pastor Adrian.